dia, meus irmãos, muito boa noite. É com alegria que a gente retorna a essa casa com a irmã na noite de hoje. Uma noite atípica, né? Porque o Rio de Janeiro não costuma fazer esse frio todo, mas vamos aquecer os nossos corações com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, porque é muito importante que nós cada vez mais solidifiquemos a nossa fé. E só faremos isso através do estudo e através da vivência dos postulados evangélicos. Hoje nos foi pedido que conversássemos, então, sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 9 e 10. Só para nós nos situarmos, esse capítulo 9 é aquele que fala de bem-aventurados os mansos e os pacíficos. E Kardec, então, nos itens 1 a 5, ele fala sobre injúrias e violências. No item 6, ele fala de uma instrução do espírito Lázaro, a afabilidade e a doçura. No item 7, sobre a paciência, é um espírito amigo que faz essa mensagem, né, que traz essa mensagem. No item 8, é o espírito Lázaro, que fala sobre obediência e resignação. E, finalmente, no item 9 e 10, no item 9, um espírito protetor nos traz a mensagem sobre a cólera, a primeira mensagem sobre a cólera. E no item 10, o espírito Samuel Hahnemann nos traz outra mensagem sobre a cólera. Lembrando que o Hahnemann é, digamos assim, é o pai do espiritismo, né? Ele é o médico que pesquisou e trouxe para nós as anotações sobre a homeopatia, não espiritismo, perdão, sobre a homeopatia, né? Samuel Hahnemann, né, médico alemão que viveu no século XVIII, 1755 a 1843. Viveu bastante, portanto, mais de 80 anos entre nós. Samuel Hahnemann, então, é o pai da homeopatia, né? Da medicina homeopática. É ele que descobriu para nós os princípios trouxe para nós os princípios que regem a homeopatia. Então é muito importante que a gente saiba disso. Bem, esse capítulo 9 aí, Bem-aventurados mansos e pacíficos, nesse capítulo Kardec junta aí duas bem-aventuranças, né, que nos foram trazidas por Mateus. Bem-aventurados mansos e bem-aventurados pacíficos. Mateus falou de 12 bem-aventuranças no capítulo 12 do seu Evangelho. E o nosso querido Allan Kardec, então, nos trouxe juntou as duas nesse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa ideia de bem-aventurança sempre nos remete à ideia de felicidade, né? Bem-aventurados, portanto, os mansos, felizes, portanto, os mansos, felizes os pacíficos. Sempre bom lembrar que essa ideia de felicidade para nós é muito relativa, né? Quer dizer, se nós somos mansos, se nós somos pacíficos, nós vamos ter mais momentos de felicidade verdadeira, porque o Evangelho nos ensina que nós não temos a felicidade plena nessa fase da nossa trajetória evolutiva. Nós somos espíritos ainda imperfeitos, né? Assim nos situamos dentro da escala espírita, né, que o Livro dos Espíritos nos fala. Somos ainda espíritos imperfeitos, já com algumas características de espíritos bons, mas acredito que predominantemente ainda espíritos imperfeitos, porque ainda estamos aqui vivendo num mundo de expiações e de provas. Estamos vagarosamente avançando, vamos vivenciar agora o mundo de regeneração e, a partir daí, então, passaremos a mundos mais evoluídos, né? Os mundos felizes e, finalmente, os mundos celestes. Então, vejam só, os mundos felizes um pouco mais à frente. Mas, ainda assim, o Evangelho nos ensina, no capítulo 5, que a felicidade plena, a felicidade permanente, a felicidade inalterável, nós só vamos alcançá-la quando chegarmos à condição de espíritos puros,
Então, até chegarmos a espíritos puros, ainda temos muito chão para evoluir, muito chão para progredir, né? Nós teremos momentos de felicidade. Por isso a gente entende que lá no livro Eclesiastes, do Velho Testamento, né, esteja dito lá que a felicidade não é deste mundo, porque a felicidade é própria de mundos mais evoluídos do que esse que nós estamos. Essa felicidade inalterável, esse estado permanente de felicidade, né? O Livro dos Espíritos nos diz lá na questão 132, aliás, perdão, 113, que uma das características do espírito puro é essa, justamente, da felicidade plena, da felicidade permanente. Diz assim Kardec: gozam, falando dos espíritos puros, gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a ociosidade monótona a transcorrer em perpétua contemplação. Então, os espíritos fazem questão de nos dizer que, mesmo na condição de espírito puro, a verdadeira felicidade não é aquela que nós podemos um dia pensar que vamos gozar, aquela em que nós vamos estar plenamente tranquilos, né? Como se estivéssemos numa rede entre duas árvores, os pássaros cantando, numa temperatura amena, uma temperatura bem gostosa, uma brisa soprando sobre nós. Não, nada disso. Nós sabemos que quando nós desencarnarmos, o que espera por nós é o trabalho. E está aí a literatura espírita nos mostrando isso a todo instante. Nós vamos desencarnar e vamos partir para o mundo espiritual e vamos trabalhar. Está aí a literatura de André Luiz nos mostrando isso. A gente vê isso em nosso lar, né? Quando o André Luiz chega no plano espiritual, ele é lançado ao trabalho e ele se realiza no trabalho e ele vai amadurecendo no trabalho como espírito. E é isso que vai acontecer com todos nós, né? Temos lá, inclusive, o espírito veneranda, né? Com mais de 1 milhão de horas trabalhadas. Então é isso, nós temos, no retorno ao mundo espiritual, o compromisso de trabalharmos. Então vamos esquecer essa ideia da ociosidade. Normalmente, quando a pessoa desencarna, depois de longas lutas aqui na vida material, os que aqui ficam dizem assim: finalmente descansou. Descansou não, nós estamos ali nos retornando ao plano espiritual. É certo, vamos passar por um momento de readaptação, mas logo seremos chamados ao trabalho. Claro, espíritos que estejam numa condição espiritual já de entendimento. Não acredito que nós, que somos espíritas, que trocamos o ficar em casa para estar aqui conversando, estudando, né? Estar em casa, quero dizer, numa vida material, nos consagrando à vida material, né? Nos entregando aos divertimentos da nossa época, à maneira como nós vivemos. Quando estamos em casa, normalmente estamos vendo televisão, ou então estamos num templo de consumo, como um shopping, vamos ao cinema. Então, temos uma vida material, nos entregando a vida material. É isso que eu estou querendo dizer. Então, nós estamos trocando, nesse momento que estamos aqui, procurando estudar, trocando esse apelo da vida material pelo aprendizado, porque é justamente esses bens que nós incorporamos ao nosso patrimônio que vamos levar conosco para o plano espiritual. Então, nós estamos aqui solidificando, estamos aprendendo e solidificando a nossa fé, a nossa certeza, portanto, de que estaremos no plano espiritual, quando regressarmos, melhor do que quando aqui chegamos. Esse é o nosso propósito nessa encarnação. Quando nós somos espíritas e compreendemos que o nosso propósito aqui é de mudança, nós, então, compreendemos, então, que temos que aproveitar todos os momentos nesse sentido. No sentido de nos prepararmos para o retorno, priorizarmos a vida espiritual. Da maneira como nós vivemos, nós vamos dizer se nós realmente acreditamos na vida espiritual ou não. Então é isso, né, meus amigos? Nós estamos aqui nessa busca
de felicidade que só será plena, só será inalterável quando nós alcançarmos essa perfeição espiritual, essa pureza espiritual do que um dia chegaremos lá, mas ainda estamos longe de chegar, né? Então, essas primeiras anotações. Então, quando diz lá, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos, quer dizer, felizes os mansos pacíficos. Se nós cultivarmos a mansuetude, se nós formos pacíficos, nós estaremos mais preparados para sermos felizes. Teremos mais momentos de felicidade. Por isso, na estrutura do capítulo, o nosso querido Kardec nos fala, né? Em primeiro lugar, nos fala sobre injúrias e violências. E isso aí nos afasta dessa felicidade pretendida. Nós injuriarmos as pessoas, sermos violentos, isso nos afasta. Ao contrário, se nós formos mansos, formos pacíficos, nós estaremos mais próximos da felicidade. Depois ele nos fala da afabilidade e da doçura. É o Lázaro que nos fala, mostrando que ninguém resiste a um coração afável, né? Depois a mensagem da paciência no Espírito Amigo. Depois Lázaro falando de novo, agora sobre obediência e resignação. Nos mostrando, portanto, que agindo dessa forma, né, nós estaremos mais próximos da felicidade que buscamos. Mas a felicidade para nós que estamos encarnados se parece muito com a de que nos fala o nosso querido Vicente Carvalho num soneto que ficou célebre chamado Velho Tema. Os últimos versos são aqueles mais citados. Diz assim o Vicente Carvalho: essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arriada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos, e nunca a pomos onde estamos. Né? Vicente Carvalho, esse soneto dele ficou célebre, né? Justamente por isso. Nós sempre colocamos a felicidade onde nós não estamos, né? E por isso nós não a alcançamos. Né? Então é isso. A felicidade completa só quando nós chegarmos à perfeição espiritual. Então, o bem-aventurado verdadeiro quando nós alcançarmos a perfeição espiritual. Aliás, essa expressão bem-aventurado para nós espíritas significa, portanto, a conquista da pureza espiritual. Essa que deve ser a interpretação dada à expressão bem-aventurado. Diferente dos gregos, diferente dos nossos irmãos judeus, que veem a bem-aventurança na conquista de bens materiais, nós espíritas vemos a conquista da bem-aventurança, da felicidade, portanto, no domínio das nossas imperfeições, na nossa chegada a uma condição espiritual melhor. Bem, então é isso, meus amigos. Com relação à cólera, que é o tema que nós temos que abordar na noite de hoje, né? Kardec rapidamente fala no item 4 o seguinte: por essas máximas de Jesus, bem-aventurados mansos e pacíficos, né? Jesus faz da lei da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência e, consequentemente, condena a violência, a cólera e mesmo qualquer expressão descortês que alguém possa usar com respeito a seus semelhantes. Então, Jesus, quando fala que são bem-aventurados os mansos e pacíficos, Jesus está condenando todos esses comportamentos contrários, portanto, a essa doçura, moderação, mansuetude, afabilidade, paciência, todos esses temas que ele trata nesse capítulo. Né? E, consequentemente, ele está condenando o comportamento que nos leva à cólera. Então, Kardec ressalta expressamente que a cólera é um comportamento que nos afasta da felicidade. Então, se nós somos coléricos, irritadiços, isso nos afasta da felicidade. E aí André Luiz nos diz o seguinte, né? Está no livro O Espírito da Verdade, na lição 45. Se você amanhece de mau humor, antes que o flagelo se instale de todo na sua cabeça e na sua voz,
Comece o dia rogando a divina bondade, o socorro providencial de uma laringite, né? Então vejam só como é que o André Luiz é objetivo. Se a gente começa o dia, né, com mau humor, né, antes que a gente faça qualquer bobagem, né, a gente deve rogar a Deus que tenhamos uma laringite, para que a gente não venha a proferir palavras que venham a nos comprometer espiritualmente. Está no livro O Espírito da Verdade, na lição 45. Esse livro, O Espírito da Verdade, não sei se os irmãos conhecem, é um livro que é editado pela Federação Espírita Brasileira, de diversos autores, diversos espíritos, biografia do Chico, né? É um livro que comenta vários momentos do livro Evangelho segundo o Espiritismo, várias páginas do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como o livro Vivendo o Evangelho, também de André Luiz, mas aí psicografia do Antônio Baduí, onde o André Luiz comenta cada item do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, sobre a cólera, tem uma passagem nesse livro aqui, Almas em Desfile. Gosto muito desse livro, é um livro de Hilário Silva. Sempre que posso, nas minhas abordagens sobre o Espiritismo, trago uma historinha desse livro aqui. Então, nesse livro aqui, o Hilário Silva, que é o autor espiritual, ele escreve 54 mensagens. 27 pela psicografia do Valdo Vieira, 27 pela psicografia de Chico Xavier. Interessante é que, se nós pegarmos essas 54 mensagens e embaralharmos, e não dissermos qual é a do Chico e qual é a do Valdo, qual foi psicografada pelo Chico, qual psicografada pelo Valdo, nós não vamos conseguir identificar, porque o estilo que prevalece é o estilo do nosso querido Hilário Silva, né? Isso mostra só o grau de confiabilidade que a gente tem na mediunidade do nosso Chico Xavier, como tínhamos também na mediunidade do Valdo Vieira, até o momento em que o Valdo se afasta do trabalho no Espiritismo, né? E passa a seguir uma outra trajetória. Isso não é muito comum, porque a gente sabe que toda vez que o médium recebe uma mensagem, ele deixa ali uma carga da sua intelectualidade presente na mensagem. Muito comum a gente ver isso nas mensagens do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Isso todos nós podemos constatar. Os livros que o Divaldo psicografa, normalmente, são livros com palavras mais difíceis, né? Que revelam, muitas vezes, a intelectualidade do médium, que isso é normal em qualquer médium, né? E o Divaldo Pereira Franco passa, portanto, muito da sua bagagem intelectual, né, para as mensagens. As mensagens saem muitas vezes, mais difíceis de compreensão, mas igualmente com muito conteúdo, né? Então a gente vê isso no Divaldo. Se a gente ver outro médium, a gente vai ver também as características do médium presentes na mensagem. Isso não acontece com o Chico. A gente consegue identificar André Luiz pelo Chico, André Luiz, né? Então a gente vê isso em vários livros. Mas isso seria coisa para a gente comentar num outro momento. Mas então, nesse livro aqui, Almas em Desfile, tem uma mensagem abordando a cólera. Aliás, o nome da mensagem é Cólera. Psicografia do nosso querido Valdo Vieira, primeira parte do livro. Primeira parte do livro, psicografia do Valdo. Segunda parte do livro, psicografia do Chico. Então, a história é essa aqui, ó. Antônio Sobreira, a caminho da garagem onde mantinha pequena frota de caminhões, foi ver a mãezinha doente, que lhe pediu, logo após rápidos instantes de conversa: meu filho, tenha cuidado contra a irritação. Em nossa reunião espírita de ontem à noite, nosso velho amigo Silvério Barcas, que desencanou num ato de imprudência, conclamou a todos que trabalhassem contra a cólera. E você tem estado muito nervoso. Então vejam, o nosso querido Antônio Sobreira foi visitar a mãezinha,
antes de trabalhar, e a mãezinha pediu a ele para ele ter cuidado com a irritação. Ele andava muito nervoso, porque um espírito tinha se comunicado na reunião espírita, a mãezinha era espírita, e tinha dito que a gente deveria ter prudência contra a cólera, né? E aí o Antônio Sobreira diz: não se aflija, mãe, respondeu sorrindo. Entretanto, mal deram alguns passos na rua, foi procurado por um motorista que lhe disse: seu Antônio, venha depressa. O Avelino, seu irmão, atropelou o seu filho. Indignado, o Antônio Sobreira entrou no veículo como uma fera e daí a minutos estava de novo à frente da casa. Aglomerava-se o povo em torno de larga mancha de sangue. Avelino, o seu irmão, dirigiu-se para ele e rogou transtornado: Antônio, perdoe-me. Vinha passando em marcha regular quando Antoninho atravessou. Foi questão de um segundo. Onde está o meu filho? Gritou Sobreira. Uma senhora logo informou que o menino acidentado fora conduzido no colo materno para o hospital, junto de 2 médicos que haviam passado momentos antes. Você pagará tudo, falou Antônio Sobreira aos berros para o irmão. Arranjei o caminhão para você, a fim de matar a fome de sua família, e você mata o meu filho? Mas você hoje me pagará tudo. E sem ouvir mais nada, avançou para o pobre motorista, aos murros, deixando-o no chão com várias escoriações e equimoses, portanto, cheio de hematomas, cheio de esfoladuras, né? Em seguida, cego de fúria, toma o automóvel, mas atingindo o hospital, encontra na portaria a esposa sorridente com um filhinho feliz. Graças a Deus, diz ela ao esposo, nada aconteceu. Antoninho não teve um arranhão. E o sangue no asfalto? Pergunta o Antônio Sobreira, varada de assombro e remorso. Somente então veio a saber que o sangue pertencia ao cachorro de estimação, o Totó, que acompanhava o menino, e que os médicos que o haviam atendido de passagem eram ambos veterinários. Naquele instante, Sobreira, recordando as palavras de sua mãe, não pôde sofrear as lágrimas de arrependimento. Então, a historinha é para nos mostrar as consequências da nossa impulsividade, da nossa irritação. Muitas vezes, nós não paramos para pensar diante das situações e nos deixamos levar pelo impulso da cólera e nos arrependemos depois. Ele refletiu, Antônio Sobreira. Puxa vida, né? Minha mãe falou para mim ter cuidado com a irritação, ter cuidado com a cólera. O Espírito falou isso, mas ele, infelizmente, não teve esse cuidado e acabou agredindo o próprio irmão que o havia procurado, que havia atropelado. Na verdade, atropelou o cachorrinho, né? Então, abordando as mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, alguns trechinhos para a gente refletir. Na primeira mensagem, que é aquela do Espírito Protetor, que está no item 9, diz assim: o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois. Vejamos lá o comportamento do Antônio, né? Ele era o dono de uma frota, uma pequena frota de caminhões. O orgulho, portanto, fez com que ele, inclusive, dissesse uma coisa para o irmão que, em circunstâncias normais, ele não diria. Eu dei emprego a você, eu dei um caminhão a você para matar o fome da sua família e você mata o meu filho? Né? Essas foram as palavras que ele falou, que ele disse. Né? Então, veja, isso aí é o orgulho prevalecendo. Né? Nós temos que ter cuidado com o orgulho, porque o orgulho é uma das 2 grandes chagas, assim nos diz o Evangelho, que nós temos que combater em nós. Então, continua aqui o Espírito Protetor. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede, então? Entregai-vos à cólera. Né? Quando a gente se julga superior a alguém, estamos a um passo de nos entregarmos à cólera ou à irritação. Né?
Então, temos que ter muito cuidado na nossa trajetória. A cólera, diante desse parágrafo aqui, nós chegamos à conclusão que a cólera é filha do orgulho. Quanto mais orgulhosos somos, mais temos a possibilidade de nos tornarmos coléricos. Continua, então, o nosso espírito protetor. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham ao bruto, fazendo-os perder o sangue frio e a razão. Pesquisai, e quase sempre deparareis com o orgulho ferido. Né? Então é isso. É muito importante a gente combater o orgulho, porque é o primeiro passo para nós debelarmos a cólera, que é o tema da noite de hoje. E aí começa o Espírito, então, a falar, por que não encolerizar? Ele diz, a cólera altera a saúde e compromete até a vida. Quem dá expansão a ela é a sua primeira vítima. Tá? Quando a gente se irrita, quando a gente tem esses impulsos de cólera, os primeiros atingidos somos nós. Tá? A Joana de Ângeles tem uma mensagem no livro Vida Feliz, onde ela nos relata, né, os problemas que nós trazemos para a nossa saúde. O nosso fígado fica atingido, a nossa circulação aumenta, a pressão aumenta, portanto. Então, nós temos uma série de comprometimentos com o nosso corpo físico quando a gente se altera. Então, uma primeira razão para nós não nos entregarmos à cólera. Segunda razão, torna infelizes aqueles que nos cercam. Né? O irmão do Antônio, quando foi agredido pelo seu irmão, né? Foi agredido por ele, que era o dono do caminhão, ele, naturalmente, foi ofendido, ele ficou infeliz, né? Porque ele estava procurando explicar que ele não teve culpa, que o menino apareceu de repente na frente do carro dele. Embora não exclua certas qualidades do coração, impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Né? Então, é razões para nós não nos deixarmos colerizar, lutarmos contra a cólera. Né? O espírito, além do mais, é estimulado por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. Várias razões, então, para nós procurarmos não nos deixarmos atingir pela cólera. O André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, né, daquela coleção A Vida no Mundo Espiritual, no capítulo 22, né, temos lá uma palestra da irmã Clara. A irmã Clara está conversando com o Clarencio, o André Luiz e o Hilário. Né? Os três estão conversando, a Clara está fazendo uma palestra para jovens internos, né? E o André Luiz e o Clarencio e o Hilário estão participando dessa palestra, ouvindo a irmã, questionando. Então, temos aqui um momento em que a irmã Clara diz assim, indiscutivelmente, a cólera não aproveita a ninguém. Aí são as palavras da irmã Clara, desse livro Entre a Terra e o Céu. Não aproveita a ninguém. Não passa de perigoso curto-circuito de nossas forças mentais. O defeito na instalação de nosso mundo emotivo, arremessando raios destruidores ao redor de nossos passos. Vejam só como é que ela coloca legal, né? Diz que a cólera é um perigoso curto-circuito, né? Perigoso curto-circuito nas nossas forças mentais. A gente realmente entra em colapso, vamos dizer assim, né? E sorrindo bem-humorado acrescenta, em tais ocasiões, se não encontramos junto de nós alguém com o material isolante da oração ou da paciência, o súbito desequilíbrio de nossas energias estabelece os mais altos prejuízos à nossa vida. Porque os pensamentos desvairados, em se interiorizando, provocam temporária cegueira de nossa mente, arrojando-a em sensações de remoto pretérito, nas quais como que descemos, quase sem perceber, a infeliz experiência da animalidade inferior. Então é como se, de repente,
todo aquele conjunto de contenção que nós vamos desenvolvendo através do estudo do Evangelho se rompesse. A gente esquece de tudo. É um curto-circuito realmente. As defesas que a gente vem acumulando através dos estudos, nós, de repente, abrimos mão das defesas e nos entregamos à cólera. E aí é que dá o problema. A cólera, segundo reconhecemos, continua a nossa irmã Clara, não pode e nem deve comparecer em nossas observações relativas à voz. Né? A gente volta à animalidade que nos caracteriza, somos espíritos de evolução, mas é muito perto daquilo que nós fomos no passado. A criatura enfurecida é um dínamo em descontrole, cujo contato pode gerar as mais estranhas perturbações. Muito interessante esse capítulo, muito interessante o livro todo do André Luiz, Entre a Terra e o Céu. E aí ela finaliza assim: precisamos assim de muita cautela com a palavra. Nos momentos de tensão alta do nosso mundo emotivo, a fim de que a nossa voz não se desmanche em gritos selvagens ou considerações cruéis, que não passam de choques mortíferos que infligimos aos outros, semeando espinheiros de antipatia e revolta que nos prejudicarão a própria tarefa. Então temos que ter muito cuidado, porque nesse momento de desequilíbrio, a gente acaba gritando, acaba falando o que não quer falar, acaba fazendo considerações que não são verdadeiras em relação ao nosso companheiro, ao nosso semelhante, e isso gera uma tremenda desunião, né? Uma tremenda desarmonia entre as pessoas. Né? A Sueli Caldas e Schubert tem um livro que eu recomendo a leitura para todos que estudam na doutrina espírita. Ela tem vários livros, a Sueli Caldas e Schubert. Ela tem muitas palestras, muitos livros sobre mediunidade. Mas ela tem um livro particularmente vale a pena a gente estudar, que é o livro Obsessão, Desobsessão. Obsessão, Desobsessão. Né? No capítulo 4, na lição número 4, ela fala sobre a gradação das obsessões, mostrando que como os nossos equilíbrios facilitam a instalação das obsessões. Vale a pena ler. Né? Quem puder, pegue o livro, né? Disponível na internet, disponível em biblioteca, disponível para compra. É Obsessão, Desobsessão, o nome do livro. É uma análise de trechos do livro dos médiuns, né? Em que ela comenta essa parte relativa às obsessões. Muito interessante. A segunda mensagem sobre a cólera é de Hahnemann, né? Nosso querido médico que trouxe para nós a homeopatia. E ele diz assim: o ser humano tem a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza e se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir os defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Em outras palavras, nós temos a mania de colocar os nossos defeitos no nosso corpo. É culpa do nosso temperamento. Normalmente é o que a gente coloca, né? Se o elemento ele tem um temperamento mais colérico, né? Um mau gênio, mais colérico, né? Ele acha que o temperamento é do corpo, não é o espírito. E a mesma coisa, o contrário, né? Ele fala assim: um espírito pacífico, contestando essa ideia de que o problema está no corpo, ele diz assim: um espírito pacífico, ainda que num corpo enérgico, de mau gênio, quer dizer, colérico, será sempre pacífico. E o espírito violento, mesmo num corpo sem energia, apático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. Então, essa é a mensagem do Hahnemann. O problema não está no corpo, o problema está no espírito, o problema está em nós.
reconhecemos que é uma imperfeição nossa contra a qual temos que lutar. É isso que nós precisamos fazer. E não lançar a culpa no organismo, né? Aquela história da Gabriela, eu nasci assim, estou ficando assim, vou ser sempre assim. É a Gabriela, né? Falei Gabriela? Falei, né? Mas a música é mais ou menos assim, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Gabriela, não é assim? Né? Então, na verdade, nós adotamos muitas vezes esse comportamento que a gente coloca a culpa no corpo. Mas a culpa é nossa. Nós, espíritos, é que não temos, muitas vezes, disposição para combatermos as nossas imperfeições, né? O homem só se conserva vicioso porque quer permanecer vicioso. É a conclusão do Hahnemann. Aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria uma lei do progresso. Nós não progrediríamos. Tá? Então, meus amigos, é isso. A cólera é uma imperfeição que nós temos que combater em nós. Todos nós temos que combater as nossas imperfeições. Este é o objetivo das nossas, dessa nossa atual trajetória. Nós estamos aqui no momento de aproveitarmos essas oportunidades que nos são dadas. E com o agravante de que, se temos o conhecimento espírita, nós precisamos, então, aproveitar este momento, né? É o momento que nós temos que aplicar em nós aquele lema motivacional: eu quero, eu posso, eu consigo, né? Se a gente realmente quiser mudar, nós vamos conseguir mudar. É questão de nós nos dispormos a isso, né? De combatermos em nós as nossas imperfeições. O André Luiz, como disse no livro Vivendo o Evangelho, né, que comenta todos os itens do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: inútil dizer que o corpo é o responsável pelas imperfeições morais. Ele é só o instrumento dos anseios do espírito. Orienta, pois, teus passos no caminho do bem e, inspirado pelas lições de Jesus, busca a renovação interior, recordando que o corpo atende aos reclamos da alma, da mesma forma que o machado é obediente aos movimentos do lenhador. Então, o que nós temos que fazer é dominar os nossos impulsos, dominar, né, o nosso espírito deve dominar e passar, portanto, para o corpo aquilo que nós, espíritos, nos determinamos a fazer. Nós precisamos seguir esse caminho. No livro Ideias e Ilustrações, né, esse livro é muito interessante, não sei se vocês conhecem, Ideias e Ilustrações. Na verdade, ele é uma coletânea de mensagens de outros livros espíritas. Então, temos mensagens aqui de Irmão X, Hilário Silva, da Meimei, né, do Néio Lúcio, de vários espíritos. Ideias e Ilustrações, esse livro aqui, ó. Essa é uma capa antiga, hoje nós já temos uma capa mais moderna, mas o conteúdo do livro continua o mesmo. E esse livro aqui é interessante porque ele divide as mensagens por temas. Então, tem uma mensagem sobre a fé, sobre o amor, sobre a compreensão, sobre o serviço, sobre a caridade. São vários temas. São 35 temas. 35 temas muito interessantes. Muito interessantes. Sobre a crítica. E para cada uma dessas lições tem uma história, e seguindo a história, normalmente tem algumas trovinhas e um pensamento. Uma estrutura muito, muito bacana do livro. Então, sobre esse tema que nós estamos abordando hoje, tem uma lição do Néio Lúcio, que está também num outro livro, que o pessoal acha que é um livro para crianças, chamado Alvorada Cristã. É um livro de Néio Lúcio, psicografado pelo Chico Xavier, Alvorada Cristã, né?
São histórias pequenas, de fundo moral, que servem bem para a juventude, né? Mas que servem também para nós, que ainda estamos numa jornada, né, de amadurecimento. Então, a arma infalível é uma historinha, nós vamos ler, vamos traçar algumas considerações acerca dela. Diz assim: certo dia, um homem revoltado criou um poderoso e longo pensamento de ódio. Colocou-o numa carta rude e malcriada e mandou-o para o chefe da oficina de que fora despedido. Então o sujeito era um empregado, escreveu uma carta desaforada para o chefe dele e mandou para o chefe dele. O pensamento foi vazado em forma de ameaças cruéis. E quando o diretor do serviço leu as frases ingratas que o expressavam, acolheu-o desprevenidamente no próprio coração e tornou-se furioso sem saber por quê. Então, o chefe da repartição, quando leu a carta do subordinado, ficou furioso. Quer dizer, se desequilibrou pela simples leitura, né? E sem saber por que ele tinha se desequilibrado. Talvez por ter se sentido injustiçado naquilo que tinha sido escrito pelo seu subordinado. Encontrou quase de imediato o subchefe da oficina. Então o subordinado mandou a carta para o chefe ficou furioso e logo cruzou com o subchefe. E a pretexto de enxergar uma pequena peça quebrada, fechou sobre ele a bomba mental que trazia consigo. Então o chefe descarregou a raiva dele em cima do subchefe. Foi a vez do subchefe tornar-se neurastênico sem dar motivo. Abrigou a projeção maléfica no sentimento. Permaneceu amuado várias horas e, no instante do almoço, ao invés de alimentar-se, descarregou na esposa. Então, aquela carga emocional negativa que foi gerada pela carta vai se transferindo para cada pessoa que tem contato com ela. Ao invés de alimentar-se, descarregou na esposa o perigoso dardo intangível. Então, só por ver um sapato imperfeitamente engraxado, proferiu dezenas de palavras feias. Sentiu-se aliviado. E a mulher passou a zilar no peito a odienta vibração, em forma de cólera inexplicável. Então, o sujeito acabou descarregando na esposa, né? O subchefe descarregou na esposa. Repentinamente, transtornada pelo raio que a ferira, e que até ali ninguém soubera remover, encaminhou-se para a empregada que se incumbia do serviço de calçados e desabafou. Aí a esposa foi para cima da mulher que tinha que ter tratado melhor os sapatos do marido. Com palavras indesejáveis, inoculou-lhe no coração o estilete invisível. Agora era uma pobre menina que detinha o tóxico mental. Não podendo despejá-lo nos pratos e xícaras ao alcance de suas mãos, em vista do enorme débito em dinheiro que seria compelida a aceitar, acercou-se de um velho cão dorminhoco e paciente, e transferiu-lhe o veneno imponderável num pontapé de largas proporções. A mina foi e chutou o cachorro. O animal ganiu e disparou, tocado pela energia mortífera, e para livrar-se desta, mordeu a primeira pessoa que encontrou na via pública. Era a senhora de um proprietário vizinho que, ferida na coxa, se enfureceu instantaneamente, possuída pela força maléfica. Em gritaria desesperada, foi conduzida a certa farmácia. Entretanto, deu-se pressa em transferir ao enfermeiro que a socorria a vibração amaldiçoada, privou-o de xingamento e esbofeteou-lhe o rosto. Então vejam que aquela vibração negativa, que iniciou com uma carta escrita por um subordinado para o chefe, vai se transferindo de pessoa para pessoa. O rapaz, muito prestativo, de calmo que era, converteu-se em fera verdadeira. Revidou os golpes recebidos com observações ásperas e saiu alucinado para a residência, onde a velha e devotada mãezinha o esperava para a refeição da tarde.
Chegou e descarregou sobre ela toda a ira que era portador. O enfermeiro, então, jogou toda aquela carga negativa em cima da mãe. Estou farto, bradou. A senhora é culpada dos aborrecimentos que me perseguem. Não suporto mais esta vida infeliz. Fuja de minha frente, falou o enfermeiro para a mãe. Pronunciou nomes terríveis, blasfemou, gritou, colérico qual louco. A velhinha, porém, longe de agastar-se, tomou-lhe as mãos e disse-lhe com naturalidade e brandura: Venha cá, meu filho, você está cansado e doente. Sei a extensão de seus sacrifícios por mim e reconheço que tem razão para lamentar-se. No entanto, tenhamos bom ânimo. Tenhamos bom ânimo. Lembremos-nos de Jesus. Tudo passa na terra. Não nos esqueçamos do amor que o Mestre nos legou. Abraçou-o comovida e afagou-lhe os cabelos. O filho demorou-se a contemplar-lhe os olhos serenos e reconheceu que havia no carinho materno tanto perdão e tanto entendimento que começou a chorar, pedindo-lhe desculpas. Houve então entre os dois uma explosão de íntimas alegrias. Jantaram felizes e oraram em sinal de reconhecimento a Deus. A projeção destrutiva do ódio morrera, afinal, ali, dentro do lar humilde, diante da força infalível e sublime do amor. Historinha de Neio Lúcio, portanto, está no livro Alvorada Cristã e é reproduzida nesse livro Ideias e Ilustrações. Então vejam, meus amigos, né, a situação que um simples impulso de cólera pode gerar. Vai se transferindo de pessoa para pessoa, até que em algum momento alguém com mais equilíbrio, com realmente a paz no coração, consegue drenar essa vibração negativa que se iniciou de forma inadvertida. Então precisamos estar na posição dessa velhinha aqui no final. Não podemos nos deixar contaminar pelas vibrações negativas de irritação, de desequilíbrio que a cólera promove em nós. E como disse, né, e a Sueli Caldas de Schubert chama a atenção, muitas vezes esses impulsos de cólera acabam trazendo obsessões, acabam trazendo comprometimentos. Às vezes, uma reação desproporcional a uma ação que atinge muitas vezes o nosso orgulho, nosso amor próprio, nos traz problemas que podem se estender por várias encarnações. E assim se instalam muitas vezes as obsessões. Quantas vezes, reagindo a uma provocação, a gente não reage de forma desproporcional e muitas vezes os crimes são cometidos dessa forma. Um descontrole emocional, um momento de descontrole emocional. Acontece muito, a gente sabe, a gente lê nos noticiários, acontece no trânsito a todo instante. Motoristas que se desentendem, muitas vezes um agride o outro, um mata o outro. E isso aí gera comprometimentos obsessivos que vão se desencadear, às vezes, por várias encarnações. Então, é necessário que a gente esteja atento a esses impulsos que nos levam a esses comportamentos de irritação e cólera. Dentro da estrutura do livro, Ideias e Ilustrações, aí então são colocadas umas trovinhas. Nesse capítulo aqui diz assim, o amor, porque o amor é que possibilitou drenar aquela vibração de cólera, né? O amor é assim como um sol, de grandeza indefinida, que não dorme nem descansa no espaço de nossa vida. Uma trova de Sabino Batista, né? Depois uma outra trova, essa é de Ormando Candelária. Palavras que amparam sempre, sem sombra, vinagre ou lama, nasce somente na fonte do coração de quem ama. Então, aquela palavra que ampara só nasce no coração de quem ama.
E, finalmente, um pensamento de João de Brito: o amor, sublime impulso de Deus, é a energia que move os mundos. Tudo cria, tudo transforma, tudo eleva, palpita em todas as criaturas, alimenta todas as ações. Então, meus amigos, o objetivo do estudo da noite de hoje é justamente nos mostrar que precisamos combater em nós esses impulsos que decorrem do nosso orgulho. Não adianta nós dizermos que não somos orgulhosos. Somos. Sim, somos todos orgulhosos, porque o orgulho caracteriza esse momento evolutivo em que nos encontramos. O orgulho e o egoísmo. Assim nos fala o Evangelho. E é assim que, se nós pararmos para analisar o nosso comportamento, nós vamos ver quantas vezes, em quantos momentos da nossa jornada, temos sido orgulhosos, temos sido egoístas. Então, quando o Evangelho vem nos falar desses temas, é para que nós não nos esqueçamos, porque nós temos tanto acúmulo de informações que, às vezes, esquecemos do que realmente é essencial para nós. E o essencial para nós é combatermos em nós as nossas imperfeições. Perfeições que decorrem justamente do fato de sermos orgulhosos e egoístas. E a cólera é uma imperfeição que decorre do nosso orgulho. Precisamos, portanto, combater em nós a cólera, para que não tenhamos do que nos arrepender ao final desta encarnação. Tenho certeza que o Senhor Jesus está nos abençoando, porque, inclusive, nesta noite, nos encaminhou para esta casa, para que aqui pudéssemos refletir sobre este tema. Confiemos, então, no Pai, confiemos em Jesus, confiemos nos benfeitores espirituais que nos assistem. E que possamos, então, confiantes nessa espiritualidade amiga que nos cerca, regressar mais tarde aos nossos lares, na certeza de que estamos amparados. Que o Jesus nos abençoe sempre. Muita paz a todos, muito obrigado pela atenção.